Sabe, tem dias de que o mundo se abre em máscaras, ritmos e cores. E foi nesse pulso vivo, entre vozes e passos, que o mochileiro do zero entrou na festa, em que ninguém te conta. É. Seguinte, segura isso antes. O que quase ninguém sabe é que o festival Fitakun, por trás de toda aquela festa e cor, é na verdade uma encenação ancestral do retorno. Um mito sobre quando Buda partiu e o povo achou que ele nunca mais voltaria. Mas ele voltou e a vila inteira dançou, vestida de espíritos, para celebrar o impossível, o retorno de quem já havia partido. Desde então, dizem que os mortos da vila se misturam na multidão, não para assustar, mas para lembrar que ninguém parte para sempre. As máscaras são feitas com casca de arroz, pedaço de balde e bambu, mas os olhos? Ah, os olhos são vazios, porque quem dança por dentro já não tem rosto. Esse detalhe, Diego talvez não tenha ouvido, ou talvez tenha sentido, do jeito que certas histórias não entram pela razão, mas pelo pulso. Lá em Dansai, ninguém dança sozinho, nem os vivos, nem os que já se foram. Dizem que ele foi até ali só para mostrar um festival, mas saiu carregando algo que nem viu. Não era uma máscara, nem um souvenir, era um ruído. O tipo de ruído que não entra pelos ouvidos, entra pelos ossos e se instala onde a gente não sabe nomear. Tudo começou antes da câmera do Diego ligar. Naquela manhã, o kanji do dia do antigo calendário lunisolar era Musubi União Secreta. Mas ele não sabia disso. Acordou com um cheiro de arroz queimado no ar e um vento estranho que empurrava para a rua errada. No vilarejo de Dansai, tudo parecia normal, mas a normalidade, às vezes, é a primeira mentira que os espíritos contam. Dizem que quando alguém está pronto para ver, a realidade muda de cor, só um tom mais baixo do visível. No meio da multidão, uma máscara o encarava, mas não estava sendo usada por ninguém, apenas largada sobre um banco de madeira, como quem espera alguém específico. Ele quase encostou, mas não o fez, e naquele quase, algo se abriu. Dizem que em antigos contos de Ataka, os demônios se escondem em objetos esquecidos, e esperando que um distraído os leve no bolso. Mas os monges de rua tinham outra versão. Algumas máscaras só se revelam quando você já esqueceu seu próprio rosto. Diego continuou filmando, mas por um instante. Parou. Só isso. Parou. O foco tremia, o dedo coçava o botão REC, mas não pressionava. Ao fundo, uma música infantil tocava, e ele olhou por cima do ombro, mas não havia criança, só poeira em um varal. Ali ele lembrou de algo, ou desaprendeu de vez. Não dá para saber, só sei que ele mordeu o canto da boca, como quem segura o choro que nem sabe porquê. No alto da rua, uma imagem pintada na parede. Jonas, dentro do ventre da baleia, preso, como se o vilarejo tivesse engolido ele também. Havia uma rua lateral, de terra e silêncio. Ele olhou, e seguiu reto, mas os olhos demoravam mais do que deviam naquela bifurcação. Na tradição de Kyoto, contam que samurais errantes, às vezes, perdiam duelos, por terem visto uma flor no caminho e hesitado. Não era covardia, era sinal de que o coração ainda estava vivo. E Diego ali talvez tenha perdido um duelo que nem começou, mas ganhou uma pergunta que não para de andar. E se eu tivesse virado? Quando os tambores começaram, uma das melodias lhe pareceu familiar, mas era impossível, era tailandesa. Ele era brasileiro, mas mesmo assim, algo ali cheirava a infância, como o cheiro da roupa da avó, como o toque de uma almofada antiga. Não era lembrança, era eco. Naquele dia, a lua entrava em Wani Jibous, fazem que, segundo os monges do norte, as almas falam mais fácil com os vivos, mas só o distraído escutam. Ele estava filmando um senhor mascarado, quando o microfone caiu, um barulho seco no chão. Ele nem percebeu, mas no vídeo o som falha por exatos 6 segundos. Nesses 6 segundos, uma das dançarinas tropeça, mas ninguém ri. Ao contrário, as pessoas se viram para ela e fazem o sinal do silêncio com o dedo, como se algo tivesse entrado ou saído. Um pote rachado permite que a água respire. E às vezes, a rachadura é a própria oferenda.
No quarto da pousada, depois da gravação, Diego anotou num caderno o nome do mestre da dança, perguntar amanhã. Mas esqueceu e ninguém mais soube dizer, nem os locais, como se o nome tivesse desaparecido naquela noite. Em 1897, um professor tailandês chamado Tama Suryawong tentou catalogar os líderes espirituais da vila. Só um nome faltava. E o do mestre das máscaras. Curioso, né? Mas de um século depois, ainda faltava o mesmo nome. Antes de ir embora, Diego parou numa vendinha para comprar água, mas ao invés da garrafa comum, pegou um frasco de vidro empoeirado. A vendedora olhou estranho, mas sorriu, pagou, agradeceu e saiu. Só depois viu que no rótulo, em tailandês antigo, estava escrito Água da Lembrança. Naquele dia, a flor que nascia entre as frestas era da Dok Kun, a flor do perdão. Só brota onde há reconciliação, mas ninguém ali parecia tê-la plantado. Dizem que as máscaras do Fitakun não são feitas apenas com bambu e tinta. Dizem que em cada uma delas é selada uma história que alguém esqueceu de contar e que os espíritos dançam, não para entreter, mas para lembrar, como o vaso rachado de Kyoto, que só carrega flores porque alguém o quebrou no caminho. Diego não falou disso no vídeo, mas ficou olhando, longo demais, como quem escuta um idioma que ainda não aprendeu. E naquela pausa, algo passou por ele. Não um espírito, não uma lembrança, mas talvez a certeza de que já esteve ali antes, ou de que nunca saiu. Ah, e só para deixar registrado, esse festival que o Diego mostrou, ele é real, mas o que passou por ele, isso ninguém filma. Dizem que em Dansai, há uma dança que só acontece fora do palco, no silêncio entre os sonhos, e que quem vê, nunca mais se vê no mesmo jeito. Algumas máscaras não servem para esconder, servem para revelar o rosto que a gente perdeu quando virou adulto. É isso. Paz. Aqui tem o famoso, o clássico, o indomável, o maravilhoso churrasquinho de ovo. Ó, ela fazendo ali agora o churrasquinho de ovo, ó. Ela já abriu, cozinhou e agora tá cozido, tá colocando no espetinho e depois eles deixam ali como se fosse na brasa para ficar quentinho na hora que a pessoa for comprar. Coconut. Essa aqui, esse pedaço que a gente está passando aqui agora, foi a área que começou o desfile. Coisa que é comum no Brasil e que talvez você não sabia que era comum, sei lá, na Ásia, carro de som automotivo. Vamos ver uma agora aqui, Caraca, tem um monte. Tá sendo um desfile de carro aqui, velho. Fiz questão de mostrar os carros, que eu tinha um amigo, que ele... Deixa eu ficar de costa aqui. Que eu tinha um amigo, que por ele não gostar, ele falava assim, esses negócios de carro de som só existe no Brasil, lugar nenhum do mundo tem. Só o brasileiro que é assim mesmo. E tá aqui, mano. Olha essa fila aqui, é de carro de som, né? Então pra quem gosta, pra quem quer pra fazer festa, então a galera tá aqui pra festejar mesmo, né? E aqui, ó, um pouquinho das máscaras. Parece que essas máscaras aqui, elas estão participando de um concurso. E lembrando que todas elas são feitas à mão de material agrícola, tá? De coisas, não sei se eu falei correto, de coisas, por exemplo, arroz, negocinho de pegar arroz, essa madeira aqui que é a madeirinha do coco, a casca da árvore de coco. E esse carro de som aqui? Esse carro de som aqui é um DJ, mano. O cara tá de DJ. Carro. Parece que ele tá comandando outro carro ali, cara. E aí? Caraca, mano.
com medo de mim, que sou um fantasma. Ela escondeu na mãezinha dela ali. Ai, ai, ai. Pô, que fofa. Caraca. Aí, nego, na moral, agora eu senti que eu fiz parte do evento mesmo, velho. Até cuspi pra falar, que é isso? A cidade tá completamente cheia, então, não sei se vai dar pra ver lá no fundo, cara, um monte de motoqueiro querendo passar, porque aqui tá difícil de passar aqui no cantinho aqui, tá tendo que passar um por um. Uma reca de motoqueiro lá no fundo, ó, esse aqui com uma moto grande, ó, tentando passar ali sem encostar na lander aqui. E, mano, a cidade tá muito cheia. Inclusive eu não tô conseguindo usar meus dados móveis, porque é muita gente com o celular aqui, né, tentando usar os dados móveis. Então não tá funcionando muito bem não, cara. Tem um tempo que eu tô tentando deixar um recado e não consegui. Eu vou pedir uma comidinha aqui, porque já é quase 1 da tarde. Eu só peguei tipo snack.